do início do podcast Café da Tarde com Cristo, onde começou na sala da minha casa. O Marco esteve comigo. Isso que eu ia falar agora. E eu estive lá. Ele esteve comigo. Eu estive a gente lá. Montava ali na sala, tudo adaptado. Lembra, Marco? Eu estive lá, lembro. Era um pote de Danone com a luz dentro para poder melhorar o foco de luz. Exatamente. Sempre adaptando para poder trazer uma mensagem de Cristo, né? Então o podcast começou na sala da minha casa. Eu, minha esposa, meus filhos, os nossos convidados. Passaram muitos pastores, evangelistas, presbíteros, as irmãs, né, que são pastoras, missionárias. Eu quero aproveitar esse momento e dizer assim que Deus abençoe a vida de todos. O Marcos está vindo aqui, já veio passou nas 3 gerações, né? Na sala da minha casa, no outro estúdio, né? E agora nesse. E aqui esse aqui é o projeto que Deus colocou nas minhas mãos e a gente dá continuação naquilo que Deus colocou. Então, meus irmãos, muito obrigado a todos vocês. Não esqueça, no YouTube, curte aí, ativa o sininho, se inscreva lá e comenta, se possível, para poder fazer com que o YouTube entenda que tem uma relevância o vídeo e ele possa entregar mais e mais esse conteúdo, o podcast Café com Cristo, para todos. Porque o podcast tem o intuito sempre de levar a palavra. Quem senta aqui comigo para falar de Cristo, vem para falar de uma transformação. Teve transformação, Marcos? Teve. E muita. Muita transformação. Como é que a gente fala isso em 10 minutos? Essa transformação? A transformação da minha vida, primeiramente, que foi a maior transformação que Jesus pôde fazer em mim. E a mudança de dentro para fora. Eu acho que a principal transformação é quando o Espírito ele te constrange ao ponto de você não conseguir resistir o seu trabalhar, porque ele quebra a gente, né? Ele molda a gente. E a melhor e mais real e verdadeira transformação, Pastor Roger, é de dentro para fora. É quando você vê que nós estamos em uma luta do Espírito contra a carne. Isso né? aí. Então, quando a gente dá espaço para o Espírito Santo trabalhar, alimenta o Espírito, ele tem essa liberdade de trabalhar isso, vai te forjando, né? A dor, a lágrima, o suor, o sangue, tudo isso são fases que nós passamos de transformação, né? E a maior e mais verdadeira é essa, é quando tudo começa lá dentro, né? É isso e o exterior é um reflexo do que está acontecendo lá dentro de você, né? Isso mesmo. Aquilo que você mostra aqui fora é o que tem dentro, né? Exatamente. Se engana você que a carcaça não é o espelho do que tem dentro. Se engana você, viu? A carne, aqui, o que você enxerga aqui, ó, é o espelho da alma. Marcos fala, ele toca muito nesse ponto, né? A transformação de dentro para fora. Se você não entende, Marcos, eu amo esse Jesus. Eu amo. Quando fala de transformação e de dentro para fora, a gente fala de uma transformação de quem foi transformado e aceitou a transformação. Porque a transformação, ela não depende só de Cristo. Deus tem força de transformar aquele que não quer ser transformado? Não tem. Não. Tem? De forma alguma. Quem era o Marcos? Quem era o Marcos antes da transformação? Antes da transformação, o Marcos... Marcos, ele era uma pessoa que usava drogas, se prostituía, bebia, me vestia de mulher, vendia o meu corpo. Vocês ouviram? Ele está contando já um pedacinho do testemunho dele. Ó, repete aí, Marcos, que o povo não vai acreditar. Vivia na imundícia do pecado. O Marcos, ele era uma pessoa que usava droga, bebia, fumava, me prostituía, me vestia de mulher e vendia meu corpo na beira de uma esquina. Quando Jesus me encontrou, verdadeiramente, Pastor Roger, eu tive um encontro com Jesus. E ele foi capaz de alcançar o que ninguém nunca pôde alcançar dentro de mim. Que ele me convenceu de que aquela situação para mim não era que ele escolheu um dia para mim,
E tudo se fez por uma promessa que ele mesmo havia feito, né? Não para mim, mas para alguém que orava continuamente pela minha vida, né? Minha mãezinha aí que orou por mais de 10 anos para minha libertação. E um dia ele fez a promessa para minha mãe que iria me libertar, que iria me quebrar. E ele fez, né? No tempo dele, mas ele fez. Mas de uma coisa eu te dou a certeza, pastor. Não há coração que resista o poder desse Deus. Aleluia, quando ele entra para transformar, meu amigo, só aquele que não quer mesmo ser transformado, aquele que quer continuar naquela mesma vida, ele não permite. Verdade. Mas aquele que de fato quer, porque muitas pessoas querem, pastor, Verdade. mas não tem forças. Verdade. Né? Você pode ir nesses pontos de prostituição, você pode ter um diálogo tanto com travestis, homossexuais, com garotas de programas. A maioria tem pai, pastor, obreiros, alguns são até desviados, afastados, né? Verdade. E alguns até falaram, eu queria muito sair dessa vida, isso aqui não é pra mim, mas não tenho força, não consigo. Então muitos até querem, mas não tem essa força. Verdade. Né? E eu me sinto privilegiado, porque de uma coisa eu tenho certeza, se eu não tivesse Jesus na minha vida hoje, eu não estaria aqui. Você não estaria vivo. De jeito nenhum. Verdade. O que o Marcos está contando aqui, ele teve comigo no outro podcast, ele contou do seu testemunho. Lembrando que você você encontra no YouTube, né, Marcos? Sim. O teu testemunho, né? Marcos Nascimento. Marcos Nascimento só? Marcos Nascimento. Esse é o título, Marcos Nascimento. O Marcos, ele não só se vestia de mulher, mas ele colocou o corpo dele numa forma de mulher. Foi um massacre. Foi um massacre completamente. Você praticamente se mutilou, né, Marcos? Foi um massacre por completo. E quando Jesus me veio de encontro comigo, me libertou, por que eu bato nessa tecla na transformação de dentro para fora? Porque muitos não conseguiam acreditar devido à condição que eu estava. Silicone no corpo, completamente desfigurado da minha imagem real. Se vocês puderem assistir o vídeo do testemunho do Marcos, vocês vão ver, olhem ele falando agora, assim, vocês não vão conseguir. Vocês vão conseguir ver que é ele por conta do rosto. Sim, mas vocês não vão conhecer o Marcos. Mas faça isso, vai lá, assista. Por que eu insisto, Marcos? É porque o testemunho ele tem o poder de mudar decisões. Muito. Muito. Assim, eu tive até uma determinada vez, eu tive um constrangimento num culto grande, e o pastor deu oportunidade para uma pessoa para trazer 10 minutos de palavra, e essa pessoa não trouxe uma palavra. Ela leu um versículo e contou o testemunho dela rapidamente. Um bom testemunho. Sim. E aí, assim que ele terminou a oportunidade, no tempo previsto, entregou a oportunidade dele, aí eu vi o pastor falando que as pessoas, quando têm a sua oportunidade, que pudessem fazer da sua oportunidade aquela que foi dirigida. Ou seja, se ele falou canta, canta. Se falou para trazer uma palavra, traga uma palavra. Aí o irmão contou o testemunho, mas naquele momento, quando eu ouvi aquilo, eu guardei, não aceitei. Porque o culto, a liturgia do culto, o homem pode conduzir. Mas a essência do culto... O homem tem um cronograma, né? Mas a condução... O que aconteceu, Marcos? O que aconteceu? Esse homem contou o testemunho no final do culto, uma pessoa aceitou a Cristo, porque ele contou o testemunho o qual aquela pessoa estava passando. Exatamente. Foi uma resposta de Deus ao pastor daquela igreja. E por que eu estou falando isso? Você está falando... Não estou falando mal, nada. Pelo contrário, eu também erro. Sou passivo de erro. Mas fique você ciente que tem gente que não gosta de que durante a oportunidade de palavra você conte testemunho. Testemunho muda a essência e decisão. E é exatamente por isso, pastor Roger, que a igreja ela tá chegando onde está. Porque hoje a gente vê cultos mecânicos. Verdade. A gente vê muita coisa mecânica, aquela coisa de chegar, faz isso, e indo da harpa, aquela coisa mecânica. Você não vê
o poder do Espírito Santo agindo e operando dentro das igrejas. Verdade. Então é por isso que, por muitas das vezes, o Espírito Santo tem que ficar lá do lado de fora da própria casa de Deus. É verdade, Marcos. Por quê? Porque não tem o espaço ali dentro, entendeu? Verdade. É óbvio que todos nós, como obreiros, né, a gente tem noção de que o culto tem que ser racional, tem que ser um culto com decência, com ordem, decência, só que nós não podemos privar o Espírito Santo de agir dentro das igrejas. Isso aí. Aonde que o Espírito Santo foi agir dentro de mim? Não foi dentro de uma igreja, foi fora dela. Por quê? Porque talvez dentro da igreja ele não iria ter a liberdade como teria lá fora. Verdade. E isso me faz lembrar de uma passagem que Jesus estava passando pela beira de um poço, quando disse para os seus discípulos, vão comprar lá o que vocês têm que comprar e me deixa aqui a sós que eu tenho uma missão agora. Eita, Jesus. Talvez, pastor, se os discípulos estivessem com Jesus naquele momento, a abordagem de Jesus àquela mulher não seria tão eficaz como foi, né? Você pode perceber que quando isso é interessantíssimo, quando ele pede a água para ela, ele não foge da realidade que ela vive, Isso né? aí. Porque ele pede a água. É o que ela tem para dar. É ela que tem o balde, ele não tá com balde. Isso. Ela tá com balde. Então, ele não foge da realidade que ela vive e ele também não vai longe daquilo que ela não tem para dar para ele. Isso aí. Ele vai dentro da realidade que ela está vivenciando e ele alcança aquilo que ela tem para oferecer. Então ele quer ver partir dela. Agora vai ser uma ação dela. Ela dá água, ela não dá. Ela vai, entendeu? E quando ela dá essa água, quando ela se dispõe, isso fala mais sobre ela do que sobre qualquer um daqueles ali que estava que já tinham passado lá para buscar água naquele poço. Isso mesmo. Entendeu? Isso então, mesmo. assim, tem coisas que nós, como seres humanos, privamos o Espírito Santo de trabalhar. É E não é assim que se faz. É verdade, né? Verdade. O Marcos está tocando num ponto onde Deus também toca no meu coração. A gente vê o trabalhar de Deus, né? Aí, quando fala o trabalhar de Deus, é o agir de Deus. Existem momentos que você tem que ir até Deus. Você tem que procurar Deus. Mas existem momentos que Deus vai até você. E aí, mas como assim? Você sabe daquela passagem de uma mulher que tem seu filho morto e está indo, e está aquele cortejo, né? A Bíblia diz que as pessoas que integravam ali naquele cortejo eram pessoas que eram pagas para fingir que estava chorando. Mas dentro do caixão tinha um jovem. E a única coisa que a mãe tinha era o filho, porque já tinha perdido o esposo. Uhum. O que acontece, Marcos, na caminhada do cortejo, do velório? Vem Jesus e os discípulos. O que ele faz? Ele para o cortejo, ele para o velório. Oh, eu sinto Deus, Ele Marcos. muda. Ele parou. Ele muda. Aí ele deu uma ordem. Então, assim, Deus também marca encontro. Muito. E quando se fala de transformação de dentro para fora, você muda totalmente aquilo que você era. Você quer ver se tem alguém realmente com compromisso com Cristo? Veja o comportamento dele com as coisas de Deus. Exatamente. Porque ser crente ali na igreja, todo mundo e é fácil, né, Marcos? Dá pra gente chorar, dá pra gente se emocionar, né? Dá pra gente fingir. Mas você tem que ter o parâmetro, o peso de quem é aquela pessoa quando ela tá com as coisas de Deus na mão, como ela cuida, como ela trata, como ela enxerga. Exatamente. Então, assim, Deus marca encontro também. Exatamente. Foi assim contigo, Marcos? Foi. Porque, assim, a maior fúria do inimigo, pastor, é ele ver você em paz com coisas que ele jurou que ia te matar. A maior fúria do inimigo é ver você em paz com coisas que ele jurou que iria te matar. O Espírito tem tocado ao meu coração já há algum tempo e
E há uma palavra que arde no meu coração, que é 2 Reis 22, onde a Bíblia vai falar sobre um rei que ainda se assentou no trono muito cedo, chamado Josias. Josias reinou com 8 anos de idade, começou a reinar. E foi interessante porque ele falou para mim, ao meu coração: filho, é tempo de reparação. É tempo de se levantar com uma voz profética, porque muitos estão se recuando de falar essa verdade, porque já estão infiltrados na bolha do sistema. Essa que é a realidade. Isso aí. Já estão infiltrados, então eles já estão... Então, os remanescentes que ainda estão firmes, que ainda, como eu posso dizer, que ainda não se corromperam, né? Que não se vendem, que ainda preserva a essência, né? Então, esses é que Deus tem levantado para poder reparar o tempo, como Josias. Quando eu digo Josias, eu achei muito interessante, porque Josias, ele tinha um homem que se chamava Safã, que era um sacerdote, a qual o próprio sacerdote achou o livro da lei, que trazendo para hoje é a Bíblia Sagrada, sim, que estava perdida dentro do templo. E olha que interessante isso aqui, pastor. O culto continuava normalmente, mas a Bíblia estava perdida dentro do templo. É isso aí. Os utensílios ainda estavam em uso, mas o livro estava perdido dentro do templo. Aí. Então, não é diferente dos dias de hoje. Isso aí. Porque nós estamos sendo mais motivados a ir para a igreja em shows, em entretenimento. E não pelo Espírito, pelo poder da palavra. Quando nós não temos a Bíblia como centro, o nosso destino é a ruína. Isso. E é por isso que a gente precisa entender a importância do se deixar trabalhar, do se deixar Deus te quebrar, te moldar por dentro. Porque não adianta você criar uma aparência por fora, porque você vai viver como Naamã. Você vai, uma lepra, você vai esconder. Você esconde. E você vai viver, não tá tudo bem, enquanto você estiver ganhando guerras para os outros, você vai estar sendo útil, você vai estar sendo amado, mas no momento em que a lepra tiver tomado conta de você, você não vai prestar mais para nada, você será descartado. Então o que as pessoas não entendem é que a lepra, ela aumenta, ela fica extensiva. É por isso que nós, como cristãos, não devemos ter raiz de amargura, pastor. Meu Deus. Uma coisa que eu tenho visto muito é muita gente se elegendo filho de Deus, né? Noiva do Cordeiro, mas não se comporta como tal. Ei, não fala como uma noiva, não se comporta como uma noiva. Não tem postura de noiva. E o que nós precisamos entender é que Jesus, o Cordeiro, ele está vindo buscar uma noiva. E não uma prostituta que se vende a qualquer prato. Olha isso aí, gente. Jesus está vindo buscar esse recado uma de Deus. noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Meu e não Deus. uma prostituta, como Israel se vendia para Baal. Então, é importante a gente entender o poder da transformação. Isso. Eu fui transformado. E eu sou, assim, eternamente grato, pastor, porque hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, tenho uma casa. Não estou onde eu queria estar, mas creio que um dia chegarei. E se não chegar também, até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Sou grato a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu falo, pastor, com prioridade. A libertação existe. Para quem abre a porta, para quem chega no altar com verdade, não adianta. A pior coisa é você se enganar, você se auto-sabotar, pastor. Acha que está enganando, né? É você fingir ser uma pessoa que você não é. Ixi, Deus Jesus. conhece quem é você. Não adianta. Deus sabe quem é você. Então, é importante chegarmos no altar com verdade. Glória a Deus por sendo isso. quem nós somos. Pai, eis-me aqui, um pecador, um miserável.
Eu não sou digno. Isso aí. Eu não presto, não mereço, mas me perdoa. Eis-me aqui, me molda, me quebra. E é o que falta nessa geração. Me preocupa muito, o pastor Roger, porque o simplesmente fato da gente não ver um cadeirante levantar, da gente não ver um cego enxergar, é como se estivéssemos ferindo a santidade de Deus de alguma maneira. Porque Verdade. como que um avivamento vai descer numa igreja que está dividida? Isso. Numa igreja de panelinhas, de fofoquinhas, com intriga? Não existe. Não existe. Enquanto nós não entendermos quem somos diante de Deus, porque o reino não é dividido, nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Deus não opera, né? Eu não consigo ser um corpo dentro da minha casa, sozinho. Não, eu sou um corpo de Cristo, pastor Roger, quando eu estou com a unidade, quando eu estou na igreja. Porque do que adianta uma mão se ela não estiver no meu membro? Se ela estiver sozinha, uma mão. Do que vale uma mão sem estar interligada nesse membro? Isso aí. De nada serve. Mas quando ela está interligada, ela serve de muita utilidade. Isso. Então, a igreja é isso, essa coletividade, essa união, esse ajuntamento. Isso aí. Né? E o que mais nós temos visto é o povo desunido. Isso aí. Marcos tocou num ponto muito importante aqui. E existem pregadores para vários tipos de pregações, de vários tipos de recado que Deus quer mandar para o seu povo, para a sua igreja. E, Marcos, eu confesso que Deus me escolheu para justamente fazer aquilo que a igreja não gosta de ouvir. Deus me usa na parte onde o povo não gosta de ouvir. Né? Porque tem gente que entrega melhor numa chave de uma casa, de um carro, aí a igreja, né, o coração não enche. Só que Deus me usa numa outra área, né? A área do conserto, a área da volta de Cristo. Não é porque eu quero. E o Marcos acabou de dividir comigo aqui uma experiência muito importante. Eu, como apresentador do podcast, eu preciso fazer esse alerta. Até porque o Marcos, Deus tocou nele primeiro. Quando ele falou sobre Naamã e de reino dividido, e de você se entregar verdadeiramente a Cristo, não tentar enganar, é justamente o que Naamã fez. Mas eu vou te trazer isso aqui para você entender. Naamã, por que ele escondia a lepra? Por que ele escondia aquilo? Porque o que ele representava na terra? Ele era um comandante muito importante. Exatamente. Se o povo descobrisse o que ele tinha, ele perderia o seu cargo. E Marcos, hoje, na nossa atualidade, nós estamos vendo muita gente com lepras nos púlpitos. Chegou no ponto. Então nós precisamos sim, Marcos, evangelista Marcos, presbítero Marcos, ele também é um dos que Deus escolheu para não levar recado de chave de casa, porque eu sei. Porque a vida que Deus cobra, o que Deus cobra da nossa vida, o preço que nós pagamos, é pelo aquilo que ele nos usa no púlpito. Não adianta você fingir para o pastor, não adianta você esconder, não esquenta a cabeça não. Fique tranquilo que Deus vai te pegar na curva. E se você acha que esconde algo de Deus, do pastor, você está certo. Do Marcos você esconde do pastor Valdeir, você esconde. Mas de Deus você não esconde. Não. E Deus tem falado nesses últimos tempos, presbítero Marcos, nós precisamos de uma igreja remida, pura. Quando nós falamos, qual é o tema de hoje? Nós não combinamos nada É a vinda de Cristo e os sinais dos últimos dias. Se você não se preocupar, eu vou falar uma coisa aqui bem transparente. Você ligando aí a TV, sábado agora, eu assisto as lutas do UFC. Quando eu não tenho vigília, não tenho culto, eu assisto.
E lá tem um lutador que ele é pastor. Eu vi esse último dia. Eu fui tomado por uma alegria. Porque esse pastor, ele lutou, ganhou a luta. E todo lutador, quando ganha, ele tem uma oportunidade naquele microfone do UFC. Aí ele disse assim, glorificou, né? Oh, Jesus, que coisa linda. Meus irmãos, ele glorificou a Deus. Ele saudou o povo, e aí ele mandou um recado. Ele disse que a vinda de Jesus estava próxima. E que o Brasil abrisse os olhos, que a América abrisse os olhos, porque a vinda de Cristo estava próxima. Ele mandou um recado, rápido, curto e objetivo. Você que nos assiste hoje, ou que vai assistir depois, nós não temos tempo mais de escolher. E você que está dentro não tem tempo de dizer assim, eu vou parar. Você tem esse direito, Marcos? O livre-arbítrio é pregado como se fosse uma forma de escape. Uma válvula. Isso é atitude de covarde. Deus deu o livre-arbítrio. Se eu começar a pregar sobre livre-arbítrio, que você vai revogar isso do seu diálogo, do seu pensamento. O livre-arbítrio não tem nada a ver com que a minha vontade, o que eu desejo. Porque o ser humano, infelizmente, a parte espiritual, ela tem que sempre florescer. Porque se ele esquecer disso, a carne ocupa o espírito. Exatamente. E o ser humano, eu e você, o que fala mais alto? É a carne. Então, todos os dias, nós precisamos matar a carne. Então, fique você ciente, viu, Naamã? Pode esconder tua lepra, mas o seu dia vai chegar. E assim, pastor, muito interessante que o senhor falou. Apocalipse 12:12. Vai nos dizer. A gente já vai falar lá? Olha o caminho, eu já estou abrindo o caminho. Já tá, Eu estou abrindo o caminho. Apocalipse 12:12. Satanás, ele sabe quanto tempo nos resta. Olha isso. E isso é muito sério. Muito sério. Quando a gente entende que Satanás sabe quanto tempo nos resta, nós precisamos entender que uma hora esse tempo vai acabar. Não onde nós estaremos. É isso. Você aí falou uma coisa interessante sobre Naamã que me fez lembrar. Do que adianta você sair para vencer guerras para a Síria, porque ele era o chefe do exército do maior império mundial que existia naquela época, que era a Síria. A Síria era uma potência enorme, gigantesca. Então, eu me pergunto, do que adianta você sair para vencer guerras para a Síria, voltar com vitória para a Síria, e quando chegava em casa e tirava a armadura, perdia para si próprio, para si mesmo? Do que adianta vencer guerras para os outros e perder guerras para si próprio? Então, o que Naamã não entendia era que aquela condição não era uma condição de atuar o que ele estava vindo exercer. Isso. De fato, ele precisava encontrar a cura. E é interessante porque quando a gente vai destrinchar essa história, a gente vai entender que aquele rei a qual ele pede uma autorização para poder ir, quando a gente vai a fundo, estuda o texto, que ele pede uma autorização para chegar até Samaria, o rei, ele tem a noção do que se trata o problema de Naamã. Então, ele sabe que Naamã tem a lepra. E eu me pergunto, por que o rei mantinha Naamã no mesmo lugar que ele estava, sabendo que Naamã tinha uma lepra? E a Bíblia diz que naquela época quem era leproso não podia ter contato com a sociedade. Porque a lepra naquela época era a famosa hanseníase hoje. Hoje tem cura, mas naquela época não tinha cura. Então eu fiquei me perguntando, se o rei sabia que Naamã era leproso, por que o rei permitia Naamã estar onde estava? E o próprio Espírito me trouxe essa revelação. Simples, filho. Porque Naamã, o rei não amava Naamã.
O que o rei gostava ou amava era aquilo que Naamã proporcionava para ele. Então, o meu recado para alguém que está me ouvindo hoje nessa noite é: existem pessoas que vão te manter por perto. Não é pela história, não é pelo respeito que tem pela tua história, não é porque te ama, não é porque respeita a tua caminhada. Existem pessoas que vão te manter por perto porque você produz frutos, porque você produz algo benéfico para ele. Então precisamos entender, pastor, que o melhor do que produzir é você ser de verdade. Meu Deus. É você ter aquela essência verdadeira. Porque quando você traz verdade, você gera santidade. Isso. Você gera algo verdadeiro. Você não gera uma farsa. Então, isso foi muito importante. Então, quando Apocalipse 12:12 diz: e ele sabe que pouco tempo lhe resta, é porque a gente vê que é uma guerra onde o inimigo não está parado. Olha isso. A gente está numa guerra onde Satanás ele não estaciona, ele não para descansar. Ele não para para respirar. Porque ele sabe que pouco tempo nós temos. Isso. Então, quanto E que mais, ele tem também. então, quanto mais ele puder te distrair para poder te manter naquela... Porque hoje em dia, o que eu vejo muitos as pessoas falam, alegam muito, vai pelo teu coração, o que o teu coração disser tu vai, né? O que a gente tem que ser é livre, a gente quer livre, não? Então isso, entendeu? Então tudo isso, pastor, são estratégias de Satanás. Isso. Para nos iludir numa falsa sensação de liberdade, a qual ele mesmo vai ter o poder de fechar essa porta. Isso. E lembrando, não quero cortar. Não, sim. O maior estrategista do mundo, Sim, é Satanás. é Satanás. E ele tem algo que chama muita atenção, que muito crente não tem. É aquela perseverança. Ele sempre vai estar ali esperando você vacilar. Ele não desiste. Nós cristãos evangélicos, nós teríamos que ter... Escuta, presta bem atenção. Vai dar um corte. Vai. Nós teríamos que ter isso em nossas veias. Isso. Essa coisa de persistir, de manter, de acreditar. Só que na salvação, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, para que a gente não errasse, não pecasse tanto, não vacilasse tanto. Porque o inimigo, ele não para. Uhum. A Bíblia diz que ele fica dia após dia, segundo a segundo. Sim. Ele está aonde? Ao nosso derredor? Bramando como um leão. Então, se você não entender o que a Bíblia lá te diz, para que você tenha um comportamento de entender, quando você vacilou, ele puxa o seu tapete. Então, ó, pelo amor de Deus, olha o que Deus está falando nessa noite. Não podemos vacilar. Não podemos, e a maior investida dele é para que a gente não recomece. Satanás odeia que a gente dê um passo de recomeço. E o que eu quero dizer para alguém aqui nessa noite é: recomece quantas vezes for necessário. Por quê? Sempre, Marcos. Porque o recomeço, pastor, não se trata de ter um plano A ou um plano B. Olha isso. Recomeçar se trata de levantar e continuar a caminhar mesmo sem saber para onde você vai. Exemplo disso, Noé. Noé, quando entrou na arca, não sabia onde aquela arca ia parar. A Bíblia diz que a arca vai parar no Monte Ararat. Olha só que interessante, ele vai descer com a sua família e ele vai iniciar com um sacrifício. Por quê? Porque o coração de Noé é um coração voltado ao sacrifício, à adoração a Deus. Ele tem um coração reto diante de Deus. Só que a Bíblia também vai dizer que ao decorrer dos dias, ele vai virar um lavrador da terra, né? E isso não é um problema. Sim. Né? Não é um problema você mexer, lidar com as coisas da terra. O problema é quando essas coisas
passam a te manipular, ao ponto de te afastar do verdadeiro foco, que é o sacrifício no altar, o sacrifício a Deus. A Bíblia diz que Noé se afasta tanto do altar que ele planta uma vinha, ele colhe dessa vinha, ele bebe da vinha, do vinho, ele se embriaga e ele vai terminar nu numa tenda. Então, o que eu sempre costumo dizer é que quando a gente está fora, longe, afastado do altar, a gente está propício à ruína. Pastor Roger, é ruína. Noé não enxergou ao ponto que ele estava indo. Tem alguém que está ouvindo isso aí, viu, Marcos? Noé não enxergou ao ponto. Ou seja, quando Cã entrou dentro daquela tenda e viu a nudez do pai, o próprio filho saiu da tenda para expor o que estava acontecendo dentro da tenda. Só que Deus não está julgando Noé pelo ato dele naquele momento, né? Deus está nos ensinando. A gente nunca pode julgar um homem pelo momento que ele está errando, pelo ato dele, né? E sim pela sua vida. Quem foi esse homem? Quem foi Noé? Sim. Então, o que vai acontecer? Enquanto tinha um apontando o dedo e expondo a nudez, haviam dois preparados e pronto para cobrir aquilo que alguém estava pronto para expor. Olha da isso. própria família. É forte isso aí. Se Noé estava perto do altar, com certeza, no meio desse percurso, ele pararia. Ele plantaria a vinha, ele colheria do vinho, da vinha, ele faria o vinho, ele beberia, e quando ele visse que já estava, ele não, peraí. Mas ele estava longe do altar. E quando nós estamos longe do altar, não ficamos mais sensíveis para poder ouvir a voz de Deus. Eita, Jesus. Pastor Roger, a humanidade precisa entender que Jesus está voltando. Meu Deus. Ele não gritou por socorro naquela cruz. Meu Deus. Ele gritou, está consumado. Enquanto muitos estão brincando com o sangue da cruz. Isso é verdade. As mãos de Jesus, pastor, está na maçaneta da porta da salvação, dizendo, ainda dá tempo, filho. Ainda dá tempo. O que mais me dói, pastor Roger, de coração, o que mais me dói é ver como o ser humano é ingrato a Deus. Nós somos muito ingratos a Deus. Sim. De tudo que Deus fez para as nossas vidas e tudo que Ele faz por nós, nós somos ingratos a Deus. O que tem acontecido na igreja é uma prova viva disso. A igreja, ela virou um mecanismo de venda, de uma barganha, assim, absurda. Isso. E isso dói porque, por muitas das vezes, você entra dentro da casa de Deus e você precisa sair dali curado. Porque você entende que ali é a casa de Deus. Você não pode sair dali daquela mesma forma que você entrou. Só que você não encontra Deus. O que me dói é que você vai na casa dele, mas você não encontra ele. Você não sente a presença dele. Então, o que nós precisamos entender... Onde eu estava preso em uma casa onde eu e mais alguns jovens fomos cafetinados por um transexual europeu que estava no Brasil, e nós estava preso ali. E esse transexual, ele obrigou a gente a inserir um silicone no nosso corpo. Só que a gente não sabia o que estava acontecendo ali. E depois de tudo que aconteceu naquela sala, a gente viu, pastor Roger, que na verdade aquilo ali
era lubrificante de peças de avião. Meu Deus. E eu falei assim, não. Mas por quê, pastor? A cegueira. Cego, sem enxergar, sem ouvir, longe do altar. Olha o perigo. Verdade. Eu carrego marcas da minha desobediência até hoje. Eu carrego peso. E eu vou ter que carregar isso pro resto da minha vida. Eu carrego marcas, cicatrizes da desobediência, do afastamento do altar, o perigo, o risco que isso nos traz. Então, nós fomos acometidos por aquela situação horrenda, né? Inseriram lubrificantes de peças de avião dentro do nosso corpo. E a gente não sabia o que estava acontecendo ali. Jovem, adolescente. E por pouco, a gente não é traficado do Brasil para a Europa. Jesus amado. Então, eu digo assim, não dá para subir no altar, pastor, para ficar pregando chave de casa. Verdade. Mediante a tudo isso que o Senhor fez, o Senhor me resgatou. Ele me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Então não adianta, não tem como, a gente não tem a condição de barganhar com o céu. Não dá. E de fingir, né? Não dá. Fingir que nada disso está acontecendo. Então, é uma coisa assim que eu fico indignado. Eu fico indignado porque eu sei de onde Deus me tirou e eu queria tanto que as pessoas tivessem esse coração voltado à adoração verdadeira, né? Hoje eu estava pregando mais cedo e eu disse assim, eu não posso morrer sem ver o avivamento dentro da igreja. Não. Eu falei para Deus, Senhor, não me deixa morrer sem ver a tua glória avivando o teu povo. Verdade. Porque a gente já não vê mais cego enxergar, pastor. A gente já não vê mais cadeirante andar. A gente já não vê. Vê cego, vê, surdo, ouvir. A gente não vê. A minha esposa foi estrupada sexualmente com 12 anos de idade pelo próprio pai. Ela só não engravidou porque Deus colocou a mão e Deus não permitiu que isso acontecesse, porque ele ejaculava dentro dela. Para a cabeça dela, isso foi um trauma irreversível. É uma lacuna que só Jesus é capaz de curar. Sim. Eu fui abusado sexualmente aos 13 anos de idade. Então você repare que quando Deus nos uniu, Deus não colocou alguém fora da minha realidade. Porque só dá para falar de estupro sexual quem passou por aquilo. Isso. Como que eu vou falar de fome se eu nunca passei fome, se eu nasci em berço de ouro? Então, Deus ele sempre costuma trazer para ti aquilo que sempre vai estar na tua realidade, na tua vivência. Ele nunca vai te pedir aquilo que você não é capaz de dar. Ele nunca vai te pedir aquilo que você jamais vai poder oferecer para ele. Ele sempre vai requerer de você aquilo que está na tua realidade de vivência. Isso. Porque ele faz isso. Então ele falou que eu vou unir esse casamento, eu vou unir essas pessoas. Eu vou unir vocês. Vocês passaram pelo mesmo sofrimento. Vocês vieram da mesma vida. Então, quando você chorar com dor na alma, ela vai saber te confortar. Isso aí. Quando ela não aguentar mais, não tiver força, você vai saber ser o ombro dela. Por quê? Porque é aquela conexão que a gente que veio da mesmo mundo, da mesma prática pecaminosa. Isso. Então não dá para brincar com Deus. E o Marcos, ele toca nesses assuntos, eu não sei porquê, e ele falou sobre ingratidão, né? Sobre o ingrato. Nós temos que tomar muito cuidado com os ingratos. Sim. Com pessoas ingratas. Porque quem é ingrato tem a capacidade de matar. Olha o que você está falando, pastor Roger. A Bíblia conta a história de um homem chamado Judas. Judas foi um dos 12.
Judas andou, jantou junto, almoçou junto, Sentou na mesa. viu sinais, sentou na mesa. A traição de Judas chama-se a ingratidão de Judas. Não é traição. A Bíblia diz traição, o traidor, mas é a ingratidão. Temos muitos ingratos hoje. De repente, Marcos, em alguma área na nossa vida a gente é ingrato. Sim. Somos ingratos. Mas, por várias circunstâncias, eu consigo diferenciar o ingrato que mata e o ingrato por circunstâncias. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A vinda de Jesus já comprova pelos sinais do que acontece no mundo. Olha os líderes mundiais aí, olha os sinais, olha Israel. Escuta o que eu vou falar aqui. Naamã, Judas, são duas figuras bíblicas aonde você pode aprender com eles o que Deus está pregando desde 2000 anos atrás. O que nós não devemos ser mentirosos. O que nós não devemos ser ingratos. Judas, pela sua ingratidão, ele entregou Jesus. Uhum. Mas e ele entregou pelas moedas. Perca um pouquinho do seu tempo. Abra sua Bíblia. Leia sobre Judas. Veja a trajetória de Judas. E veja se aquelas moedas realmente foram o ponto para que ele entregasse. Quem é ingrato, em algum momento da vida, ou ele vai matar, ou ele vai mesmo se matar. Verdade. Não deixa a ingratidão tomar conta da tua vida. Eu estou falando, nós estamos hoje falando, Marcos, para um público que sofreu por ingratidão, calúnia, por difamação. Quem nunca foi caluniado? Você nunca foi, Marcos? Sim. Você nunca foi difamado? É hoje. Nunca tentaram contra o seu ministério. Você sempre viveu flores, né? Viver como cristão é simples. O evangelho é simples. Nós temos a Bíblia como o manual do crente. Mas hoje, esse podcast, ele está sendo direcionado a um público-alvo. O tema pelo qual nós nem entramos. Não. Pelo tema bíblico nós não entramos, mas nós falamos da vinda de Jesus e dos sinais dos últimos tempos. Então, o perdão, a ingratidão. A ingratidão não pode fazer parte da vida de quem aceita Cristo. É verdade. O Marcos falou sobre a transformação de dentro para fora. Porque quem realmente tem não é ingrato. Não. E você tocou num ponto chave para mim agora, o pastor Roger, do perdão. E eu queria dar um recado. Manda esse recado, Marcos. Para você que me ouve nessa noite. Entenda. Ser cristão é perdoar o imperdoável. Porque Cristo perdoou o imperdoável em nós. Quem aprende a perdoar o imperdoável está no princípio do que é ser um verdadeiro cristão. Já entendeu? Já sabe qual é a sua missão na terra. Quem aprende a perdoar o imperdoável está propício
a vivenciar coisas magníficas do céu que Deus tem para oferecer para nós. Verdade. Temos alegamos muito ser filhos de Deus, somos cristãos, mas não carregamos sinais. É isso aí. Não vemos sinais de quem é filho de Deus não termina de pisar em quem já está caído, Pastor Roger. Isso. Eu não posso subir ao monte para querer descer e fazer o fogo descer nas minhas mensagens. Eu preciso subir ao monte para estar apto a salvar quem está caído, a levantar quem está no chão. Isso aí. Quando eu não perdoo, quando eu não consigo perdoar, eu não tenho parte com Deus. Eu preciso nascer de novo. Porque tudo se inicia através do perdão. Ele nos perdoou. Verdade. Não tínhamos o direito, não tínhamos a chance. Quem éramos nós, Pastor Roger, Verdade. para estar aqui? Verdade. Eu tomo a tua vida muito como exemplo, sabe? De superação. Né? De ver que um tempo atrás estávamos na sala da sua casa com nenhum tipo de equipamento avançado. Com a sua televisão atrás da gente, a sua esposa auxiliando nas câmeras. E o tempo passou e hoje nós estamos aqui. Eu estou sentado nessa cadeira maravilhosa, me sentindo uma pessoa importante ao lado do Senhor. Então, eu admiro muito. Eu admiro muito essa força, essa guerra, essa garra de não desistir, de persistir. E eu posso dizer com toda a convicção de que eu te vejo como um exemplo de perseverança. Acredito que o Senhor tinha todos os motivos para desistir, para não estar aqui. Mas houve-se algo maior que não deixou apagar a chama. Porque quando a gente entende quem nós somos diante de Deus, nós não desistimos, não colocamos empecilho para exercer o que a palavra dele nos manda. Então, eu acredito que quando nós aprendemos a perdoar, entendemos quem nós somos diante de Deus. Isso aí. E isso é muito importante. Muito. Porque naquele grande dia, pastor, não vai ter mais tempo. Não vai dar tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo de consertar débitos em abertos. Não. Que muitos estão pregando aí com débitos em abertos. Isso aí. Muitos estão avançando, achando eles que estão avançando, mas o Espírito Santo de Deus não está ali já faz muito tempo. Estão indo sem a presença de Deus. Isso. Quando Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, Pai, meu Deus, não tira a gente daqui, não faça nada. Moisés não estava querendo anjo. Moisés não estava querendo Miguel com espada flamejante, não. Moisés falou: não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso. O que Moisés podia alegar para Deus, pastor, mediante a um bezerro de ouro? Depois de tudo que Deus fez por aquele povo. É isso aí. Deus abriu o mar, Deus mandou o maná, Deus mandou carne. E o povo reclamando, né? Deus fez água. O povo fez com que Moisés não entrasse na terra. Isso Moisés mesmo. foi o homem mais manso em toda a terra, mas não entrou na terra prometida por conta de um desgaste emocional. E foi quanto tempo, Marcos? 40 anos. 40 anos. Aí eu te pergunto, pastor, saiu água da rocha? Saiu água da rocha. Moisés é o cara. Saiu água da rocha. Só que quando ele vai para perto de Deus, o Senhor chega perto dele e diz: Moisés. Isso até me emociona porque é no pessoal que Deus mexe com a gente. Eu tô aqui. Moisés,
O que eu te mandei fazer, Moisés? Eu mandei encostar na rocha. E você feriu. Aí eu te pergunto, pastor, a água saiu da rocha? Saiu. O povo ficou satisfeito? Ficou. Mas Moisés não entrou na terra. Isso. Então não dá para perder a nossa salvação por quem não tem o mínimo de coerência e respeito com a obra de Deus. Eu zelo e admiro muito obreiros, homens, mulheres de Deus que zela pela verdade da palavra, que honra princípios, Isso. que guarda, sabe, os mandamentos do Senhor na tábua do coração, Isso. que vivem a palavra do Senhor. Pregadores que honram a palavra de Deus e extrai a palavra, que destrincha o texto, que traz o alimento, e não que vivam num mundo de fantasia, de alegorismo, de fantasia, de... Palavra, mensagem de autoajuda. A palavra, pastor, é a palavra que me libertou de mais de 10 anos de prostituição de rua. Foi a palavra que me resgatou de um buraco, de uma lama. Foi essa palavra. E o que eu costumo dizer é que o pregador não tem nada a dizer. É verdade. Sem a palavra de Deus. Sem a Bíblia, não. Não vai. Eu não posso tomar posse da tribuna, pastor Roger, e pregar sobre os meus achismos, sobre fábulas mundanas humanas. Desabafar. Não. Altar não é lugar de palestrantes, coaches. Nada contra os coaches, eu até gosto. Até acho uma boa profissão para quem tem depressão, para quem... Nada contra, mas não dá para confundir altar com palco. Não. Altar não é palco. Altar é lugar de sacrifício, de humilhação. É na onde a gente vai para poder receber o pão vivo, o maná vivo, que é o único que pode nos libertar do pecado. Isso aí. Do que adianta ouvir uma palavra coach, chorar porque é algo que mexe com o nosso sentimentalismo. Mas quando voltamos para casa, continuamos na pornografia. Continuamos fazendo coisas erradas porque não houve libertação numa palavra poderosa. Isso. A palavra coach, ela é uma palavra que amassageia o ego do pecador que precisa ser liberto. Isso. E que está ali para ouvir somente uma palavra, o pão vivo que desce do céu. Isso aí. Não podemos permitir Isso aí. que os nossos altares, pastor, se transformem em circo. Picadeiros. Eu falo para Deus, Senhor, a Bíblia pode estar perdida dentro da tua casa, mas quando a oportunidade chegar até mim, eu trago ela de volta para o centro. Pelo menos nos 30 minutos, 40 que eu tiver, pode ter certeza que eu trago ela de volta para o centro. Isso aí. A minha missão é essa, pastor. Pregar o evangelho genuíno. Isso. Aquele evangelho que me tirou da lama, que me tirou da prostituição, que me tirou da homossexualidade, que me tirou do tráfico de drogas, que me tirou de toda a sujeira. É esse evangelho que eu tenho que pregar. O evangelho verdadeiro, que libertou minha esposa, que me deu uma família, que nos trouxe a dignidade. Isso aí. É esse evangelho. Isso aí. É esse Jesus que nós estamos esperando. Isso aí. É para essas bodas que nós estamos lutando. Aí eu te pergunto, pastor, para que céu é esse que as pessoas acham que vão? Não conseguem perdoar os irmãos que estão ao lado. Isso. Esse não é o céu que nós estamos esperando. Lembrando dessa oportunidade, a gente já está caminhando para o final, a gente já vai embora já. Mas eu não posso deixar de falar aqui na internet se cobra um evangelho de amor, né? Isso. Você vê um vídeo, aí você comenta alguma coisa, as pessoas que nem cristãs são,
nem conhecem a Bíblia, elas te questionam sobre, ué, que eu saiba, Deus é amor. Não está errado. Não existe controvérsia no que está sendo dito. Mas o Deus que eu sirvo, Deus que cuida da minha vida, quem não me conhece, me vê sentado aqui, não sabe a minha história. Assim como não sabe a sua. O que Deus faz para me sustentar, para mim estar aqui hoje, vocês não têm ideia do que eu passo o dia, do que eu faço, das dores que eu sinto, da falta de mobilidade que eu tenho. Eu faço uso de bengala, tomo morfina, 10 miligramas por dia, porque senão não ando, não fico em pé. Mas ninguém sabe disso. Ah, Deus é amor. Deus é amor, sim. Mas o Deus que eu sirvo, esse Deus de amor que eles falam, é aquele Deus que desceu e falou com Noé. Noé, essa humanidade está perversa. A perversidade tomou conta. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus fala para Noé. Deus conversa com Noé, como nós dois estamos conversando aqui. Imagine você no lugar de Noé. Deus, o Criador, Deus, chega em você e fala assim, olha, a humanidade já não tem mais jeito. E nesse momento, eu preguei sobre Noé e falei sobre isso, e muita gente não acreditou, porque não se prega Noé desse jeito. É aquilo que a gente falou no começo. Deus nos escolheu para fazer justamente aquilo que ninguém faz. Quando eu falo isso, eu digo nas funções da terra, ninguém quer ser o coveiro, todo mundo quer ser doutor. Mas ninguém quer ser coveiro, legista. Noé ouviu de Deus que a humanidade precisava ser dissipada, acabada. E Deus falou isso. Eu me arrependi de ter criado o homem. Ué, a gente está falando de Deus de amor, mas nós estamos falando de um Deus racional. E mais do que isso, espiritual. Porque Deus viu na humanidade algo que nós não vemos. E assim foi feito. Não é? Eu determino que hoje tu construa um grande barco. Uma arca. O que Noé era? Era carpinteiro? Ele era engenheiro? O que ele era? Ele cuidava da terra. Agricultor, né? Totalmente fora daquilo que Deus ordenou a ele. Mas o homem foi lá e construiu uma arca. A Bíblia também não fala como, mas diz que os animais começaram a entrar na arca. Aí vem aquele resumo. Tem tanta gente preocupada com o que Deus prometeu, com promessa, e estão esquecendo de se dedicar à obra. Estão tentando viver o que Deus prometeu, mas não quer passar pelo processo, Marcos. Exato. E tem gente vivendo o propósito de um jeito totalmente leviano, medíocre. Irresponsável. Eu estou falando isso, a gente vai encerrar, mas só para você entender, a vinda de Cristo e os sinais dos últimos tempos resumem o que vai acontecer em pouco tempo. Exatamente. E se Deus está falando aqui, permitindo que a gente possa falar sobre isso, Marcos, é porque tem pessoas que estão nos assistindo que vai entender o que Deus está falando. Sim. Vamos parar de viver um evangelho medíocre, com atitudes covardes. Você não foi escolhido para isso. Independente do teu sofrimento, independente da tua situação, por isso que eu falei sobre mim. Quem me olha aqui agora, sentado aqui, assim bonito, orgulhoso do que Deus está fazendo, mas ninguém sabe do meu processo. Eu ainda passo. Mas nem por isso eu deixo de falar assim, Jesus, obrigado por este dia. Conversei com a minha mãe hoje na sala de casa. Falei, mãe,
Ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu passo. Eu abro meu olho e o Espírito fala assim, Senhor, obrigado por esse dia. Aí eu falo, mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Fico feliz por você ter vindo, ter aceito o nosso convite. Querido, obrigado. Que Deus possa levar seu ministério muito mais longe, presbítero Amém. Marcos. Amém. O presbítero Marcos hoje não, né? Congrega na missão. Onde é que está teu trabalho hoje? Eu trabalho a Maná Gastronomia, né? É a nossa loja, né? Hoje em dia, porque na verdade eu sou tripulante de navio de cruzeiro. Eu fico enjoado, 7 meses enjoado. trabalhando e 2, 3 meses de férias, né? Mas devido à minha família, meus filhos, minha esposa, claro, até mesmo meu ministério, a gente abriu uma loja não só de doce, mas de comida. Trabalho também sou personal chef, eu vou cozinhar na casa das clientes que me contratam no meu trabalho, fazendo uma marmita fitness, né, e tudo mais. Eu não preciso disso. Trabalhamos com buffet também, churrasco e outras diversas coisas a mais também. Quem quer chamar o Marcos, como é que faz? Entra lá no meu Instagram, Marcos Nascimento _7, vai lá, entra, pega o contato. Lá também você vai encontrar sobre o meu livro. Eu nem tive tempo de falar. Sim, verdade. Né? Eu lancei um livro chamado A Transformação da Mente em Deus, em book PDF. Você pode ter acesso, né, também lá no Marcos Nascimento _7. Né? Vai lá, você vai ter o meu contato lá onde você vai poder estar adquirindo, né? Ou pelo meu WhatsApp, que é o 13988756779. Me chama lá e você adquire o livro na hora. Ele custa somente R$20, é um e-book PDF, mas é um livro que foi abençoado, né, por Deus, que Deus me capacitou. E logo após vai ter o livro do meu testemunho, que é os 10 anos de escravidão, que é onde eu vou poder detalhar assuntos minuciosos nesse livro, onde eu não posso falar no altar por ética, né? E lá nesse meu segundo livro eu vou conseguir trazer um pouquinho mais de detalhes sobre tudo que eu vivenciei, de tudo que eu passei. Então, vai lá na minha página, no Instagram, Marcos Nascimento _7. Lá você vai ver um pouquinho do meu trabalho, como personal chef, como vai ter acesso, escritor, né? Vai ter acesso aos meus livros, ao meu livro, né? É isso. Um dia eu vou escrever um livro. Mas, meus irmãos, tá aqui o Marcos, não deixa de segui-lo, tá bom? Você que queira fazer qualquer tipo desse trabalho, que ele presta esse serviço, entre em contato. Mas ele também não só faz comida, ele também prega. Se você quiser convidar ele, tá bom? Convide ele. Eu tenho certeza que você, pastor aí, que tem um ministério, é um menino que traz respeito e honra, tem ministério, tem família, tem uma história, tá aqui para pegar o verdadeiro evangelho. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos que ficou aqui com a gente até são 11h17, né? Obrigado de verdade. Marcos, obrigado de novo. Eu que agradeço, meu amigo, pela Nós honra. vamos nos encontrar muito mais vezes, tá bom? Então, desde já, obrigado novamente. A 4ª vez que estou falando obrigado, porque eu preciso enaltecer as pessoas que levam o evangelho realmente na ponta do coração. Então, fique você aí com essa mensagem. O podcast de hoje foi incrível. Se você chegou agora no final, a gente vai terminar. Volta novamente aqui, assiste novamente, porque Deus falou poderosamente. Eu fiquei aqui a câmera não me pegou, mas eu fiquei aqui em lágrimas, porque Deus hoje fez algo muito especial. Marcos, obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Amém. Ministério da Missão também. Amém. Pastor Valdeir, Amém. Pastor Natanael, que Deus abençoe. Deus abençoe todos os ministérios da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Glória a Deus. Nós precisamos Sim. de Cristo na ponta Sim. disso tudo. Tá bom, meus irmãos? Então, desde já, fique com a gente. Aliás, fique com Deus. Semana que vem temos mais um, se eu não me engano, é o pastor Valmir, vai estar comigo. Olha aqui. aí. Presidente da Paulistana. Olha que Nós vamos benção. aqui também bater um papo. Não perca, tá bom? Tá aqui, ó.
a casa do podcast, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Se você quiser também pegar seu espaço, não deixa. A M2, os caras são top. Vale aí. São. Né? Demais. São top. Marcos aqui, gente boa. Os meninos que ficam aqui na condição aqui da parte de monitoramento dos equipamentos são fera. Também tem meu sobrinho, meu filho também que está aí nas edições também dos cortes. Eu deixo sempre nos comentários. Você que quer fazer um corte, alguma coisa, entre em contato também. Meus irmãos, um abração, um beijão no coração de todos. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do Senhor. Tchau.